Amém. Graças a Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Amado Pai Celestial, Deus eterno e querido, nesse instante, Senhor, suplicamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu Santo Espírito, para que Tu nos auxilie nesse instante, Senhor, na compreensão desse texto que acabamos de ler, que conforme disse o Teu apóstolo, é um mistério. E é um mistério que precisa ser compreendido. E é um mistério que não é apenas uma questão de revelação, mas também sabemos que é uma questão de compreensão das Escrituras, da Tua santa palavra, Senhor, que Tu nos concedeu para firmar os pés da Tua igreja. Porque sabemos que a Tua igreja está sendo instituída desde os primórdios com base na Tua palavra. E não há nenhum outro fundamento no qual ela deve se basear a não ser na Tua palavra. Mas para isso, Senhor, esta igreja que Tu estás formando precisa ter a revelação e a compreensão da Tua palavra. E nós pedimos nesse instante que Tu se volte agora mais uma vez o Teu semblante, o Teu rosto, para que através da Tua presença em nosso meio, por meio do Teu Espírito, nós possamos ter a revelação e a compreensão da Tua amada palavra, Senhor. Pedimos isto porque cremos que Tu estás aqui velando para que essa palavra se cumpra, porque Tu disse que Tu nos daria o entendimento. Tua palavra diz que o Espírito Santo, a unção do Santo, nos ensinaria a respeito de todas as coisas. Crendo que Tu estás aqui para fazer isso e confirmar esta palavra, é que nós Te pedimos essas coisas e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido Ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Bom, meus irmãos, às vezes alguns irmãos me questionam, me perguntam qual é a melhor tradução de Bíblia que nós poderíamos usar. Qual é a sua sugestão? E a resposta que eu digo é, olha, não existe a melhor tradução, existe a menos pior. Ok? Porque todas as traduções de Bíblia, sem exceção, têm erros, têm problemas. Eu acho até jocoso, né? Gostei dessa palavra, fazia tempo que eu não usava ela. Essa Bíblia que tem aí, chamada Corrigida Fiel, já ouviu falar disso, irmão Jonatas? Tem uma Bíblia chamada Corrigida Fiel. Você pega essa Bíblia, examina e você vai ver que ela é fiel ao quê? Só se for aos erros da corrigida. Porque não é fiel ao original. Né? Então tem muita propaganda aí, barata, sendo feita em cima de Bíblias. Corrigida fiel. Aliás, eu não sei por que os crentes da mensagem gostam tanto de usar a edição revista e corrigida do Almeida, porque se tem uma Bíblia que tem mais erros, mais problemas, é essa tradução. Revista e corrigida. E é a tradução que os crentes da mensagem mais gostam de usar. Né? Eu diria que, para aqueles que me fazem pergunta, né, querem saber, a tradução menos pior da Bíblia, para mim, é a revista atualizada, essa que você me deu aqui. Né, de João Ferreira de Almeida. Né? Ela tem problemas? Tem. Infelizmente tem. Mas é a melhorzinha. É muito boa. Né? Então, se alguém que acompanhou agora a leitura que fizemos de 1 Timóteo 3,16, com certeza achou estranho quando nós lemos aqui a parte que diz aquele que foi manifestado na carne. Porque na corrigida está errada a tradução. Está Deus manifestado em carne. E não só na corrigida, há várias outras Bíblias que traduziram dessa forma. Isso é um erro de tradução. Agora, deixem mais adiante. Isso não é apenas um erro. É algo pior do que isso. É uma manipulação.
Nós já ministramos isso em uma outra ocasião, eu quero voltar a tratar nesse assunto outra vez, talvez de uma forma mais ampla aqui agora, talvez não, vamos tratar de uma forma mais ampla aqui, porque nós já explicamos que os textos da Bíblia, os originais gregos mais antigos, não traziam Deus manifestado em carne. O texto mais antigo que você vai encontrar na Bíblia trazia essa palavra aqui, aquele. Né? Em 1859, foi um linguista alemão chamado Konstantin von Tischendorf que descobriu essa versão antiga aqui da Bíblia, lá numa igreja construída aos pés do Monte Sinai, chamada Santa Catarina. Essa tradução da Bíblia, essa versão da Bíblia antiga lá, é conhecida como Codex Sinaiticus. Então, uma das traduções mais antigas da Bíblia que nós temos disponível. E quando você pega essa tradução, essa versão antiga da Bíblia, e compara com as outras traduções que vieram depois dessa, e com as que temos hoje, você vai ver que há gritantes diferenças, não apenas problemas de tradução, mas também interpolações, ou seja, textos acrescentados, versículos inteiros acrescentados. E aí, quando você vai nessa versão mais antiga, você consegue ver essas diferenças. E uma das diferenças, um dos problemas que você vai encontrar é justamente nessa escritura aqui, de 1 Timóteo 3,16. Porque essa versão mais antiga da Bíblia, lá você tem aquele que foi manifestado na carne. E em algum momento, alguém resolveu fazer uma manipulação. Não foi uma má tradução, foi uma manipulação. Provavelmente algum copista católico, trinitário, não sei, resolveu traduzir a palavra ro, que está lá, porque é a palavra para aquele, o qual, por teon, ou teos, ou teu, que é Deus. Ok? Mas o original não está lá, Deus. Não está teu. Está ro, aquele. E quando fala de aquele, está se referindo a quem? A Deus? Não. Está se referindo ao Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. É do Senhor Jesus Cristo que está sendo referido ali. Não está se referindo a Deus. 50 anos depois dessa versão do Codex Sináitico, São Jerônimo fez a sua tradução para o latim, chamada de Vulgata. Isso foi no ano 381, acho, 384. Devo ter a data aqui, 384. Lá na Vulgata de São Jerônimo está assim: Et manifeste magnum est pietate sacramentum quod manifestatum est in carne. Presta atenção nessa palavra aqui, que é o que nos interessa. Quod. Ele não disse Dio, que seria Deus em latim. Ele disse quod. E quod é esse equivalente aqui do grego ro, aquele. Veja, ele fez uma tradução do grego para o latim, e ele conservou o que ele tinha nas mãos naquele tempo. Então essa manipulação não partiu de São Jerônimo. Eu tenho que chamar a atenção disso, porque na primeira vez que eu chamei a atenção para esse problema, eu disse que Jerônimo manipulou. Isso foi um erro meu. Porque quando eu disse isso, eu me baseei na tradução que nós temos da Vulgata de São Jerônimo para o português, feita pelo padre João Pereira de Figueiredo. Em que época que ele traduziu, eu não sei. Basta você consultar, você vai ver. Lá já está Deus manifestado em carne. Mas você vai lá para o latim de Jerônimo, lá da Vulgata, está lá quod. Ele não disse Deus. Porque o que ele tinha nas mãos ainda era a escritura pura. Então você vai ver que a manipulação foi depois do século IV. Certo? Porque foi no século IV que ele escreveu essa tradução, e até ali que eles diziam que estava correto. Em algum momento, depois do século IV, pode ser ali a partir do século V e diante, algum copista alterou, manipulou e mudou ro por teon. Agora, como é que eu sei disso? Porque isso já está comprovado. Os estudiosos do grego reconhecem e admitem a manipulação. Os próprios trinitários, que gostavam muito de usar essa escritura, eles mesmos admitem, olha, realmente, isso foi uma manipulação. Não foi um erro de tradução, foi uma manipulação. Eles admitem isso. Mas eles admitem porque eles acham que isso não vai ferir a sua doutrina trinitária. Eles conseguem manejar, dar um jogo de cintura e dizer, tudo bem, foi o Filho, então, que foi manifesto em carne, mas nós sabemos que o Filho é uma segunda pessoa da Trindade. Agora, o unicista, eu não sei como é que vai fazer com isso aqui, porque eles pensam que Jesus é Deus mesmo, então ele usa essa escritura para dizer que foi Deus ali que foi manifestado em carne, quando nasceu da manjedoura, não foi isso? Ali eles dizem que já é Deus ali, e usa essa escritura, por causa dessa tradução, dessa manipulação. Nem é tradução, é uma manipulação. Então os próprios estudiosos do grego já admitem a manipulação.
Por isso que você já tem várias traduções da Bíblia já corrigindo isso aqui. Não é só essa atualizada que eu estou lendo que já corrige. De Tocotel, Deus, por original, que está lá, aquele. Há outras traduções de Bíblia. Basta você fazer uma investigação. Então, quando você abre uma Bíblia aí, diz que é corrigida fiel, vê como é que está lá. Se está nem sei como é que está lá. Eu suponho que está lá Deus. Então é fiel o quê? Fiel ao erro, não é certo? Fiel às manipulações. Então não existe uma tradução boa, existe a menos pior. E atualizada aí é boa, de uma certa forma. Então veja, este é um problema aí que nós temos com essa tradução. Na tradução que o Mombana tinha em suas mãos, pelo qual ele usava para pregar, era a tradução do Rei Tiago em inglês, King James. Como é que está lá? God. Né? Seguiram à risca a manipulação. Né? Não fizeram, quem traduziu lá, não fez um trabalho investigativo para descobrir que, sabe, eles não tinham os recursos que depois, mais tarde, se adquiriu. Né? Porque, veja, eu acabei de dizer, né? Essa tradução aqui foi descoberta em 1859, a versão do Rei Tiago é bem anterior a essa. Então, eles conservaram Deus, né, conforme os textos que eles tinham em mãos. Então, depois que descobriram isso aqui, né, no finalzinho do século XVIII, é isso, né? Sim. Não? Finalzinho do século XIX, né? Dali em diante eles começaram a fazer mais descobertas e acharam vários outros manuscritos também, confirmando que essa era a tradução correta. Então, o irmão Mombana tinha nas suas mãos essa Bíblia aí, do Rei Tiago em inglês, e lá dizia Deus manifestado em carne. E o Mombana, então, ao ler a sua tradução dessa maneira, ele procurava interpretar de sua maneira essa escritura. Agora, embora o Mombana ali usasse a tradução do Rei Tiago em inglês, você vai observar que ele mesmo fazia críticas contra essa tradução. Ele dizia que havia ali algumas coisas nessa versão que não estavam muito bem adequadas quando você comparava, por exemplo, ao léxico grego. Mombana certificou disso. Mesmo assim, apesar desses erros que o próprio Mombana conferiu, ele disse que gostava de usar essa tradução. Separei aqui uma mensagem para ler, onde ele menciona isso. Mensagem a ele ouvir, que não temos traduzida, de 57. Mombana pregou mais de 20 sermões com esse título. Aqui ele diz assim: nós verificamos agora que no Antigo Testamento há muitas palavras em nossa nova versão do Rei Tiago que parecem muito estranhas. Não estão corretas. Mas para mim, vocês irmãos, vocês podem ensinar a partir de qualquer versão que vocês desejarem. Porque ele sabia que tinha problemas. Todas as Bíblias têm problemas. Então, use a versão que você achar melhor. Eu jamais vou usar a revista corrigida do Almeida. Eu vou usar a atualizada. Ainda admitindo que também há problemas nela. Né? Ele disse, você usa a tradução que quiser. Quer usar a fiel corrigida, a fiel aos erros? Use. Quer usar a corrigida, a revista corrigida? Use. Mombana disse, use a tradução que você quiser. Mas eu gosto do Rei Tiago. Apenas parece mais Bíblia para mim. E há algumas traduções que podem nos parecer um pouco estranhas. Então veja que, embora aqui o Mombana fizesse aqui elogios a essa tradução, né, ele disse aqui que havia coisas estranhas nessa tradução. E essa semana que passou eu fiz uma pesquisa nos sermões em inglês do Mombana, no programa The Table da Voz de Deus. E eu descobri que 12 vezes Mombana teve que corrigir a tradução do Rei Tiago. Ou seja, ele achou pelo menos 12 ocasiões, 12 escrituras diferentes, onde ele teve que dizer, olha, eu sei que no Rei Tiago está aqui, mas vai lá no grego e você vai ver que está diferente. Eu contei 12 vezes, eu tenho até a lista lá de cada situação que ele encontrou. Se teve mais de 12, eu acredito que não. Eu acho que eu fiz uma pesquisa bem calma, foi o que eu encontrei, eu fiz a conta. Então, com certeza, se o Mombana quisesse examinar mais, ele encontraria muitos mais erros ainda. Como este aqui que nós estamos mencionando. Que, como eu disse, não é exatamente um erro, é uma manipulação diferente. Né? Se você pega lá o texto lá que alguém manipulou do grego e vai traduzir em cima daquilo, como é que você vai saber? Você vai traduzir fiel àquela manipulação. Então não é um erro de tradução, mas houve uma manipulação. Então, Mombana, ele admitia que havia muitos erros aí nessa tradução. E, mesmo assim, Mombana usava essa escritura aqui que nós lemos, e até usava outras, né? Para dar a sua explicação de como que seria Deus manifestado em carne. Você sabe que Mombana interpretava de que ali se tratava
de Deus usando o corpo de seu Filho, Jesus Cristo, a partir do momento em que ele o batizou com o seu Santo Espírito lá no Jordão. Essa é a teologia do Umbanda. Né? Deus não era manifestado em carne quando o menino Jesus nasceu ali. Ali era o Filho de Deus que foi enviado. É disso que a Escritura ali estava dizendo, né? Aquele que foi manifestado em carne, ou seja, quando Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo a nós. Ali era o Filho sendo manifestado em carne. Até então, ele estava em um corpo teofânico. Né? Mas Deus se manifestou em carne, naquela mesma carne, 30 anos depois, quando ele batizou o seu Filho. Era assim que o Umbanda ensinava. Né? Então, o Umbanda até usava essa Escritura aqui, com essa leitura, com essa tradução, mas a explicação que ele dava é essa. Olha, realmente, Jesus era Deus mesmo em carne. Mas ele explicava em que momento foi isso. Para provar para você que ele não era unicista. O unicista vai dizer que Deus nasceu, que Deus morreu, que foi o próprio Pai que nasceu, porque ele faz de Jesus o Filho o Pai de si mesmo, ele faz do Pai filho de si próprio. Ele disse, eu não sou unicista. E as pessoas não conseguem entender o que ele quis dizer. Então aquele que nasceu na manjedoura era o Pai? Era Deus? Não. Não era ainda Deus manifesto em carne. Era o Filho de Deus manifesto em carne. Amém. Quero só ler uma mensagem aqui dele onde ele trata isso. O tanque de Betesda, não temos traduzido. 11 de agosto de 50. E aqui veio Jesus, o Filho de Deus. Está bem claro, né? Não é Deus. Jesus, o Filho, porque Deus também se chama Jesus. Bem, ele foi Deus na terra. Jesus, o Filho de Deus, foi Deus na terra. Ele foi Deus na carne. E agora vai citar a Escritura que lemos. 1 Timóteo 3,16. Sem controvérsia, grande é o mistério de Deus, pois Deus se manifestou em carne. É a tradução que nós temos, que está lá no Rei Tiago. É a manipulação que está aí. Embora muitas traduções já corrigem isso. Só que agora ele vai explicar para você como que é Deus em carne. Como que é? Foi Deus que nasceu na manjedoura? Foi o Pai que nasceu lá? Olha a explicação do Umbanda, para ver que ele não se deixava se confundir com essa tradução, ainda que estivesse errada. Ele vai dizer aqui, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo. Ele usa essa escritura para não dizer que Jesus ali é o próprio Deus encarnado quando nasceu, mas está dizendo que Deus se manifestou no seu Cristo. E eu já expliquei. Ele nos disse quando foi isto, né? A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando-se com o mundo. A única maneira em que Deus poderia fazer-se conhecido era viver em seu Filho. Por isso que ele era Deus manifestado em carne. Porque Deus viveu em seu Filho. Jesus Cristo sofreu a morte e a tentação por toda a raça humana. E ele tinha todas as qualidades do Pai estavam nele. Então veja, para o Umbanda, Deus foi manifestado em carne desta maneira. Para viver na carne do seu Filho, para se manifestar, para tornar-se conhecido. Deus já era conhecido e revelado em teofania, quando Deus gerou seu Filho, porque o Umbanda diz que aquele corpo teofânico do seu Filho era o próprio corpo de Deus Jeová, naquela dimensão. Só que agora, nessa dimensão hominal, terrena, ele envia o seu Filho e ele se encarna nesse Filho, para que agora ele possa ser conhecido por meio desse Filho, em carne humana. Mas a explicação do Umbanda é de que esse Deus somente foi manifesto em carne quando ele batizou o seu Filho no Jordão. Sei que não preciso, mas tem que ler. Caso alguém que esteja chegando agora e não conhece a mensagem Umbanda, não sabe dessas coisas. Mensagem paradoxo. Não temos traduzido. Uma pena. 6 de fevereiro de 64. E este garotinho, uma criança de 12 anos de idade, sem sabedoria de modo algum. Ora, mas apenas um garotinho de 12 anos de idade. O Pai não habitava nele naquele tempo. Deus não estava manifestado em carne ainda. Então ele interpretava 1 Timóteo 3,16 de uma forma bem diferente dos trinitários, dos unicistas, que pegava aquela manipulação e dizia, aquele menino que nasceu era Deus manifesto em carne. Aqui você tem um profeta de Deus, que não foi enganado por uma manipulação de uma tradução bíblica, dizendo, foi só lá no batismo do Jordão que Deus se tornou manifesto em carne. Amém. Ele foi bíblico ou não foi? Foi. Quantos meninos são enganados por esta tradução? Mas este profeta é de Deus, ele não podia ser enganado. Aleluia. Amém? O Pai não habitava nele naquele tempo, porque ele veio no dia que ele o batizou. Deus se fez carne no dia que ele entrou naquela carne, amém, lá no Jordão. Amém. Maravilhoso. Então veja, essa escritura que nós lemos de 1 Timóteo 3,16, na verdade, ela é um cântico.
O que Paulo ali estava fazendo era recitar as letras de um hino que era cantado numa comunidade na região de Éfeso. Se foram os próprios crentes de Éfeso que criaram essa letra, eu não sei. Não acredito que foi Paulo que criou, mas é muito provável que quem criou a letra desse hino foi alguém que foi da escola paulina, ou seja, foi um discípulo de Paulo. Pelas próprias coisas que ele fala ali, né, que ele recita desse hino. Então não são palavras de Paulo, ele está recitando um hino. Amém? Eu sei que muitos também não sabem disso, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dissecar este hino aqui, essas letras que Paulo recitou para nós. Amém? Para nós entender o grande problema que está sendo cometido aqui. Porque isso aqui é dito ali, né? Grande é o mistério da piedade. E eu quero dar o título para essa mensagem, grande é o erro do mistério da piedade. Né? Eles não entenderam nada sobre esse mistério, sequer entenderam a palavra piedade. A própria palavra piedade é um mistério para o povo da mensagem. Não sabe o que significa. Não sabe qual era o sentido dessa palavra ali no original. Então é um grande mistério. Aí veja, eu estou adiantando para você. Se ele sequer consegue entender o que significa a palavra piedade, como é que vai entender o mistério da piedade? A própria palavra piedade é um mistério para esses pastores da mensagem. Como é que vão entender? E depois não entende a manipulação, né? Quando você entende o que é piedade, o que é o mistério da piedade, aí você vai ver que a própria manipulação de Deus manifestada em carne perde todo o sentido. Amém, irmãos? Então, estão todos prontos aqui? Amém? Ok, então nós vamos aqui fazer isso. Nós vamos ler aqui com calma cada parte desse hino, né, as partes principais, e eu quero comentar aqui e usar escrituras para provar para você que este hino era escriturístico, era bíblico. Tá? Então, o hino começa assim, né? Aquele que foi manifestado na carne. Vamos começar por esse tópico aqui. Só que antes eu preciso explicar para você o que Paulo disse na sua introdução. Porque antes de entoar as letras do hino, ele disse: grande é o mistério da piedade. Agora, como eu disse, essa própria palavra piedade também já é um mistério. Porque essa palavra piedade aqui, ela foi traduzida do grego eusebeia. E eusebeia quer dizer reverência, respeito e fidelidade a Deus. Então, o que Paulo estava dizendo é: grande é o mistério daquele que foi reverente, daquele que foi fiel, daquele que foi respeitoso para com Deus. É disso que Paulo está falando. Se você tenta aplicar que é essa piedade de Deus, porque veja, na manipulação que fizeram Deus manifestado em carne, qual é a primeira ideia que vem na tua cabeça? Que Deus é que foi piedoso por ter se manifestado em carne. Não é uma lógica sensata, só que é uma lógica carnal baseada em uma manipulação e uma má compreensão das Escrituras. Porque a palavra diz lá que o grande é o mistério de eusebeia. Grande é o mistério daquele que foi fiel a Deus, de que foi respeitoso com Deus. É isso que a palavra eusebeia no original significa. E, por incrível que pareça, na Bíblia do Rei Tiago em inglês, na tradução que foi feita para o inglês, a palavra que eles têm lá é equivalente, é correto com o grego. Porque lá no Rei Tiago em inglês está godliness, ou simplesmente godly. E a palavra godly ou godliness quer dizer exatamente isso. Quer dizer ser alguém que é devoto a Deus. Significa alguém que mostra respeito para com Deus. Né? Então, tente aplicar isso para Deus aqui. Faz sentido isso aqui? Né? Grande é o mistério da piedade. Né? Ou seja, eles pensam que é Deus ali. Então, Deus está sendo piedoso. Essa é a interpretação que eles fazem. Não faz absolutamente nenhum sentido. Em todo o texto grego, essa palavra aqui, eusebeia, jamais é voltada para Deus. Jamais é dirigida para Deus. Jamais Deus é um objeto dessa eusebeia. Porque se você interpreta como Deus sendo ou praticando eusebeia, o que você tem aqui? Você tem um suposto Deus que está sendo reverente a um outro Deus. Você tem um Deus que está sendo respeitoso, que está sendo fiel a Deus. Não faz sentido. É por isso que em todo o texto grego, jamais eusebeia foi dirigido para Deus, como ele praticando isso. Entende isso? Essa palavra eusebeia é para nós, os filhos de Deus, e também para o seu filho, porque ele foi respeitoso para com seu pai, ele foi fiel a Deus até a morte, né? Ele praticou eusebeia, mas você dizer que Deus pratica eusebeia é um erro terrível, porque não se ajusta, é incongruente com o grego.
E, por incrível que pareça, como eu disse, o inglês seguiu o mesmo vernáculo, o mesmo sentido lato dessa palavra no grego. Por isso que você não vai encontrar nenhuma palavra, nenhuma escritura, melhor, onde a palavra godliness sendo referida a Deus praticando isso. Na tradução do Rei Tiago em inglês, em nenhum momento Deus pratica godliness. Em nenhum momento Deus é reverente a Deus. Em nenhum momento é dito que Deus é fiel a Deus. Não, você não vai encontrar isso lá. Agora, nas nossas Bíblias, no nosso vernáculo por português, o que eu entendo é isso. Não foi encontrada uma palavra adequada para traduzir esse Eusebeia para nós. Não foi encontrado. Aí a melhor opção que encontraram foi piedade. E está errado? É errado você dizer que Deus tem piedade? Não, não. Porque piedade quer dizer alguém que tem compaixão, né? Alguém que tem apreço, que tem pena, e Deus tem isso. Deus tem piedade de nós, Deus tem apreço por nossas aflições, por nossas lutas, por nossos problemas. Qualquer problema que você tem dificuldade, Deus tem piedade. Né? No nosso vernáculo, no nosso português, a palavra dizer que Deus tem piedade faz sentido. Mas no grego não é exatamente esse significado, e muito menos no inglês. Você jamais pode dizer que Deus pratica godliness ou eusebeia. No sentido lato da palavra, você jamais pode dizer que Deus é piedoso. Não pode. Porque o sentido original dessa palavra é dizer que Deus, então, teria que ser devoto a um outro Deus. Eu estou repetindo para que você mastigue bem isso aqui. Porque é uma coisa nova, né, que estamos revendo aqui. Os pastores não sabem disso, não entenderam isso. Né? Então, veja, essa palavra eusebeia, ela tem a importância de você entender essa palavra. É quase a mesma para você entender parúzia. Né? Você entendeu o significado da parúzia e você entende o que essa palavra parúzia quer dizer. Não quer dizer exatamente vinda literal. Então a importância que você deveria dar a essa palavra, eusebeia, é quase a mesma que nós damos para parúzia. De uma certa forma, né? Porque, como eu disse, não tem um equivalente exato para o nosso vernáculo português. Então, para você mais ou menos interpretar como está no texto original, o que está sendo dito ali é o seguinte: grande é o mistério daquele que foi fiel a Deus. Grande é o mistério daquele que foi respeitoso para com Deus. Grande é o mistério daquele que foi devoto a Deus. É isso que Eusebeia quer dizer. Então tire Deus de cena aqui. Se você colocar Deus desde o início, você vai falhar no alvo. Você vai errar o foco. E por isso que a Escritura perde ainda mais sentido quando você começa depois a Escritura com aquela manipulação. Deus manifestado em carne. Né? Porque Deus não pode ser devoto a um outro Deus. Ali está falando de alguém que foi devoto a Deus. E Paulo ali usa esse cântico para dizer, realmente, esse é um grande mistério. Porque muitos não sabiam que Deus tinha um filho. Mas Deus tinha um filho e esse filho mostrou ser agradável a Deus, mostrou fidelidade a Deus quando ele aceitou vir e se manifestar em carne. Então o que significa? Que Cristo de fato é o piedoso. Né? Não é Deus que é piedoso. Eu estou me referindo agora ao original. Não há nenhum problema de você dizer que Deus tem piedade. Não tem problema. A palavra piedade para nós tem um sentido bom. Mas essa piedade nossa nada tem a ver lá com o grego. A tradução dele teria que ser outra, não piedade. Entende isso? Pode ser um pouco confuso, mas eu espero que vocês façam um esforço. Mas agora veja, Cristo então é o piedoso. Não é que Deus é piedoso. E o Rambam chamava Cristo de piedoso. O Filho piedoso. Mensagem à obra-prima. Então, aperfeiçoou o Redentor do homem. Tão perfeito, tão piedoso. Está falando de Jesus. Jesus, para Rambam, foi piedoso. Né? Ainda que não houvesse nenhuma beleza para que o desejássemos, quando esse Filho do Deus vivo, de nascimento virginal, se torna tão perfeito e humilde, à imagem de Deus, até que o grande mestre que tinha trazido sua vida através dos profetas, e ele foi o cumprimento de todos os profetas. E ele era tão perfeito até que Deus, vendo isso, feriu e clamou. Fala, como Michelangelo fez. Fala. Então veja que aqui uma banda disse que Jesus se tornou um filho piedoso, foi um filho perfeito, foi um filho humilde, porque ele foi um filho devoto a Deus. E ele disse aqui que Deus aperfeiçoou Jesus. Claro, veja, Deus não pode ser aperfeiçoado. Deus não tem que aprender alguma coisa, Deus já sabe tudo. Mas o filho precisou ser aperfeiçoado. E ele se submeteu a este aperfeiçoamento. Por quê? Porque ele foi piedoso, ele foi devoto, ele foi fiel.
Ele praticou Eusebeia. Não é Deus quem pratica Eusebeia. Deus não pode praticar isso. Ele não pode ser devoto a um outro Deus. Mas o seu filho foi devoto a Deus. Ele praticou Eusebeia. Né? E, no certo sentido, ele é o piedoso. O Rambam diz, ele é o filho piedoso. Então, esse é o sentido aí do original, do grego ou do inglês. Eusebeia ou godliness. Quer dizer que alguém que faz ações, pratica ações centradas em Deus, com o objetivo de agradar a Deus. Então, essa palavra piedade no original lá, esquece a palavra com o sentido que temos para o nosso idioma. Lá no inglês e lá no grego, piedade se caracteriza por uma atitude voltada para Deus. Tenha sempre isso em mente. Então, isso não se enquadra ao próprio Deus. Porque aí você vai crer numa dualidade. Por isso temos dito, né, irmão Jonas, os unicis são os verdadeiros dualistas. Porque se eles dizem que Deus foi piedoso, se eles dizem que Deus praticou Eusebeia, então tem que ter dois deuses aí. Não é isso? Tem que ter um Deus e um outro Deus para quem ele foi reverente, foi fiel. Porque é isso que o hino lá dizia. Os crentes de Éfeso entendiam a deidade. Eles sabiam o que estavam cantando. Eles não estavam dizendo que Deus estava praticando Eusebeia para com outro Deus, reverente a um outro Deus. Não, eles estavam dizendo que o Filho foi piedoso. O Filho foi reverente a Deus. Tanto é que ele foi manifesto em carne. Mas aí veio um santo católico, trinitário, seja o que fez, e mudou lá. Né? Mudou Ró por Theon, por Deus. Aí está os homicídios da mensagem até hoje. Aí estufando o peito dizendo, Deus foi manifesto em carne, Deus foi piedoso. Não sabe o que estão dizendo. Né? Nem para fazer heresia eles prestam. Porque veja, o próprio Mambana, quando citou a Escritura, ele disse, Deus estava naquela carne lá no Jordão. Amém. Amém. Então, se você junta todas as mensagens do Mambana, você não se perde. Se você junta todas as Escrituras, você não vai se perder. Amém. E veja, nas nossas traduções para o português, você vai encontrar várias traduções onde Deus é chamado de piedoso. E não há nenhum problema. Como eu disse, não tem nenhum problema. Deus é piedoso. Mas lá no original, onde eles traduziram por piedoso, no rei Tiago está mercy. Há muitos salmos onde se refere a Deus, né, como sendo piedoso, na nossa tradução. Mas lá no rei Tiago, em inglês, está mercy, ou seja, Deus é misericordioso, não piedoso. Em nenhum momento é dito lá nos salmos que Deus é godliness, ou Eusebeia, ou que pratica Eusebeia. Não é dito isto. Né? Então lá é outra palavra. Em todo o rei Tiago em inglês, não há nenhuma inclinação, nenhuma vez essa palavra Eusebé é dirigida para Deus, como ele praticando isso. Estou repetindo isso aqui para ficar bem registrado e bem gravado aqui. Amém. Então, prosseguindo aqui. O Mambana, ele disse então que Jesus, ele foi piedoso, sim? Ele foi reverente a Deus, ele foi humilde a Deus, né? E isso prova, então, que Jesus não era o próprio Deus. Porque se ele praticava Eusebeia, quer dizer que ele tinha alguém com quem ele deveria ser devoto, ser fiel. Né? Então, como eu disse no nosso idioma aí, para o português, esse termo aí, piedade, ele tem esse outro sentido aí, que é diferente do inglês. E então, se você for seguir à risca essa tradução aí, como é que você vai ficar? Como é que você vai interpretar isso? Né? Porque ali diz, né? Grande foi o mistério da piedade. E agora você é obrigado a perguntar, né? Piedade de quem? De Deus ou do seu filho? Por causa da manipulação, eles vão dizer, a piedade é de Deus. Deus foi piedoso para conosco, porque ele veio manifestar em carne. Não! A piedade não é de Deus. A piedade é do Filho de Deus, que enviou o seu filho, e esse filho veio e se sujeitou a Deus. Foi reverente a Deus. Então ali a piedade, né, Eusebeia, não é de Deus, não foi uma prática ali de Deus, mas do seu filho. Então, se alguém nessa mensagem não conseguir entender essa primeira parte aqui, não vai conseguir compreender o resto. Se não conseguir entender quem é que está praticando Eusebeia aqui, não vai conseguir compreender o resto. Se não aceitarem o fato que muitos estudiosos já admitem da manipulação do grego, das escrituras, que ele não está se referindo em nenhum momento de Deus, a pessoa de Deus sequer é mencionada ali, em nenhum momento, em toda essa letra do hino que nós vamos examinar aqui, em nenhum momento se refere a Deus ali. Ali é fala do Filho de Deus. Então, se quem dessa mensagem, o ministro dessa mensagem, o pregador dessa mensagem, que não conseguir sequer entender isso aqui, não vai conseguir entender o resto. Então, aqui não está falando de Deus.
Então, e aí é por isso que nunca alguém vai poder receber também a revelação das Escrituras sem primeiro entender o que elas estão dizendo. Como que você vai ter uma revelação da palavra de Deus se você sequer entende o que a palavra de Deus está dizendo? Então é por isso que nós temos sempre dito que não pode haver uma revelação espiritual da palavra sem primeiro haver um ensino correto para a compreensão dessa palavra. Tem que haver um ensino. Alguns dizem que não precisa nem de ensinamento, não precisa de uma revelação. Você nunca vai ter uma revelação sem primeiro você ter o ensino correto da palavra. Amém? Tem alguns irmãos visitando? Chegando? Por favor, fique à vontade. Temos assento aqui. Deus abençoe os irmãos, pode se sentar. Então, veja, essa manipulação aqui do texto, substituindo aquele por Deus, então, o que isso faz? Isso cria uma contradição com o seu próprio contexto. Amém? Uma vez que tenta fazer de Deus mesmo o objeto dessa piedade, sugerindo que ela então teria partido do próprio Deus por ele ter vindo em carne. Porque eles dizem lá, né? Grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto em carne. Então Deus foi piedoso. Isso é um erro. Isso é um erro terrível. Estão pecando. A palavra pecar quer dizer falhar no alvo. Estão falhando no alvo. Então estão pecando. Né? E está interpretando errado. Então, nós já temos aqui, já estamos então começando a entender que essa piedade aqui, esse Eusebeia, é de Cristo voltado ao seu Deus e Pai. E foi assim que o apóstolo Paulo ensinou. Você tem, por exemplo, a escritura de Filipenses, onde ele nos deixa isso muito bem claro. Eu quero ler aqui, Filipenses 2, versos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, o que quer dizer isso? Jesus, está falando aqui da pré-existência do Filho. Jesus estava lá, antes da criação de todas as coisas, na forma de Deus. Por que isso? Porque ele estava em uma forma teofânica, que, como nos explicou o irmão Brana, era o próprio corpo teofânico de Deus Jeová, por meio do qual Deus ali estava em manifestação, mas era o corpo do seu Filho que Deus gerou. Né? Mas o Filho ali estava na forma de Deus. Então veja que ali não era Deus atuando como se fosse um filho. Ali era diferente. Ali era o Filho atuando como se fosse Deus. Porque Deus usa o seu Filho para criar todas as coisas. Por isso que ele estava ali na forma de Deus. Era uma forma espiritual, uma forma teofânica. A palavra teofania quer dizer forma de Deus. Né? Ou seja, ele estava em uma forma teofânica. Aí depois ele vai dizer, este que teve forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, o Filho unigênito sabia que ele não era Deus. E jamais tentou se passar por Deus como sendo o próprio Deus. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele foi o Filho gerado de Deus, que saiu do seio do Pai. E depois Paulo vai dizer mais aqui. Mas o que ele fez? Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que é isso? Cristo manifestado em carne. Amém? Amém? Essa é a interpretação correta de 1 Timóteo 3,16. Aquele que foi manifestado em carne, quem é este? Este Filho que antes estava na forma de Deus, não é isto? Mas ele foi devoto a Deus, não é isso que a palavra Eusebeia quer dizer? Ele foi obediente a Deus, ele se rendeu a Deus completamente. E o que ele fez? Ele veio aqui e se manifestou em carne, fez-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele praticou a Eusebeia. Ele foi obediente a Deus. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então aqui Paulo está explicando para você claramente quem é que praticou a Eusebeia ali de 1 Timóteo 3,16. Não foi Deus que praticou a Eusebeia, foi o seu Filho. Amém. Amém. Mas não há nenhum erro de dizer que Deus foi manifesto em carne, porque nós já entendemos que lá no Rio Jordão Deus se manifestou em carne. Quando Deus entra naquele Filho, a partir daquele momento você tem Deus em plenitude e um corpo de carne. A suprema deidade em carne humana. Você olhava para ele e está olhando para Deus. Agora veja, antes mesmo de Deus, a própria pessoa de Deus se encarnar naquele Filho, aquele Filho antes já era Deus em uma forma representativa. Ele sempre foi. Só que o irmão Banda explicou que ali, quando Deus entra, quando a unção entra, é quando ele se torna Emanuel. Os sermões são claros. Ele se tornou Emanuel, Deus conosco, quando Deus entrou naquela carne. Não foi antes. Ele disse, o Pai não habitou naquela carne até então.
Por que isso? Porque até o Jordão ainda está em vigor a dispensação da paternidade. Né? Quando Deus entra, o que acontece? Inicia-se uma outra dispensação, que é da filiação. Que é quando Deus usa um ofício de filho, ou seja, ele se passa por filho, mas ele precisou de um filho que ele gerou para poder usar esse ofício. E agora temos a outra dispensação, que é do Espírito Santo. Não era assim que o Umbanda ensinava? Isso tem alguma coisa a ver com o unicismo? Não! Não tem nada a ver com o unicismo. E o próprio exemplo que o Umbanda dava provava que ele não era unicista. Você lembra que o Umbanda gostava de usar aquele exemplo da sua filha Rebeca? Ele foi assistir uma peça de teatro, não foi? Sim. E ele disse que Rebeca reinterpretou uns 2 ou 3 papéis. Ele disse que um coleguinha dela interpretou parece que 4 papéis. Né? Ou seja, ele interpretou um papel, depois saiu de cena, foi lá nos bastidores, trocou de roupa e veio com um outro caráter, um outro personagem. 3, 4 vezes. Ele disse, nosso Deus é assim. Isso é o ensino do Umbanda. Isso não tem nada a ver com o unicismo. O que o unicismo ensina? Que Deus usa vários personagens ao mesmo tempo. Ele pode ser Pai, Filho, Espírito Santo, ele pode usar os 3 ofícios em tudo ao mesmo tempo, ou em lugar diferente, ou no mesmo lugar. Esse é o ensino trinitário, esse é o ensino unicista. O Umbanda disse, não. Ele representou um papel por vez, por dispensações. Ele primeiro interpretou um personagem, depois trocou de personagem, veio com outro personagem, em um outro tempo. Aqueles rapazinhos lá não interpretaram vários personagens ao mesmo tempo. Foi um por vez. Esse é o ensino Umbanda, e que não é um ensino unicista. Veja, uma coisa tão simples, um exemplo tão simples que o Umbanda dava, e que se alguém for honesto e estudioso, vai ver que ele não era unicista. Mas eles passam por alto isso aqui, irmão Jonas, ignoram tudo isso. Né? Então aqui ele está mostrando claramente, olha, realmente, Cristo foi manifesto em carne, e ele foi quem praticou essa Eusebéia. Ele foi fiel a Deus, ele foi obediente a Deus até a morte de cruz. O que mais diz depois daquela letra do hino? O que mais diz depois lá? Depois diz que ele foi justificado em espírito. Não é isso? Esse espírito não é o próprio espírito do filho. Nós sabemos que o filho tem o seu espírito. Seu próprio espírito, sua própria alma. Esse espírito é o Espírito Santo. Agora, esse termo aqui, justificado pelo Espírito, não tem o mesmo sentido que para nós tem como cristãos quando somos justificados pela fé no Cristo. Aqui, essa palavra aqui, justificado pelo Espírito, quer dizer que o Espírito Santo o vindicou. O Filho foi vindicado por Deus. Este Filho que desceu em carne, ele foi justificado no Espírito. Quer dizer, o Espírito Santo, o seu Pai, o vindicou como seu Filho. Agora, como foi que esse Espírito vindicou o seu Filho? Por meio das obras, não foi? Por meio das obras, por meio dos sinais, por meio das maravilhas que Deus fez por meio dele, por encher ele completamente do seu Espírito, sem medida. Eu vou ler isso aqui, não precisa, mas vou ler João 3, verso 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Então, embora ele tivesse ali manifestado em carne, né, o seu nascimento não foi exatamente natural. Jesus ele não foi um filho gerado pela concepção sexual. Né. Deus criou a célula, Deus criou a hemoglobina, ou seja, ele foi gerado, o filho ali naquela carne, ele foi gerado pelo Espírito Santo, que foi o seu pai. Não uma terceira pessoa, mas a própria pessoa de Deus. Então, embora estivesse ali entre nós como homem, ele não era um filho ali de pais naturais. De fato, o seu pai era o Espírito Santo. Então, aquela escritura ali, ou aquela letra daquele hino ali, justificado no Espírito, quer dizer isso. Quer dizer que o Espírito, Deus, vindicou aquele filho como sendo dele. E as obras que ele fez, Deus fez por intermédio dele. Era Deus ali fazendo aquelas obras. A outra parte do hino diz que ele foi visto por anjos. Não é isto? Sim, amém. Quem foi visto por anjos? Deus? O Filho. Está falando do Filho. O que quer dizer que ele foi visto por anjos? Quer dizer que os anjos foram enviados por Deus para dar assistência ao seu Filho. Você tem várias escrituras ali que mostram que o Filho ficou aos cuidados dos anjos. Vou ler aqui Lucas 2, verso 9 a 13. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal.
Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão de exércitos celestiais. Mas um monte de anjo aparece ali, né? Porque ele foi visto por anjos. Estou mostrando para você que esse cântico era bíblico, era escriturístico. Ele tinha escritura para tirar isto. Né? Agora aparece mais um monte de anjos ali, exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas. Oh! Os unicistas passam isso aqui por alto. Não é verdade? Esses anjos não disseram glória a Deus na manjedoura. Eles não disseram glória a Deus na manjedoura, glória a Deus nas alturas. Os anjos sabiam que não era Deus que estava na manjedoura, era o Filho de Deus que estava ali na manjedoura. Mas os anjos estão dizendo glória a Deus nas alturas. Né? Paz na terra e boa vontade para com os homens. Outra escritura, Mateus 4, verso 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então veja, ele foi cuidado por anjos. Os anjos cuidaram, os anjos serviram a ele. Lucas 22, verso 41 a 43. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Mais uma escritura aqui para você ver que o hino é bíblico. Ele foi cuidado, ele foi visto, foi cuidado por anjos, servido por anjos. Lucas 24, verso 3 a 6. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. Não eram homens, eram anjos. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia. Mais alguma escritura aqui? Acho que não. Tem sim, vou ler isso aqui. Hebreus 1, verso 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Adore a Deus? Não. Adore este Filho, né, de Deus. Os anjos adoram o Filho. Isso está lá em Apocalipse. Os anjos adoraram o Filho. Então veja, os anjos adoraram o Filho, os anjos confortaram o Filho, deram assistência ao Filho, cuidaram do Filho. Então, é por essas escrituras aqui que nós podemos ver que os anjos foram assistentes do Filho, foram assistentes do seu ministério, e eles vieram até ele nos seus tempos de angústia, nos seus tempos de perigo, de falta. Então, eles sentiam interesse nele e no seu trabalho, e eles vinham alegremente até ele, né, para consolá-lo nas suas tristezas, nos seus problemas. Amém. Está bem clara aqui essa letra do hino. É bíblico. Qual é outro trecho do hino que diz lá? O que diz mais? Depois diz que ele foi pregado aos gentios. Né? Esse pregado não é pregar, não tem nada a ver com cruz, porque alguns podem entender isso. Você vai no grego, como precisa ir para ter certeza, está falando de pregar o evangelho. Ou seja, o evangelho, o Cristo, o Filho, não está falando de Deus ali, o Filho foi anunciado aos gentios. Na verdade, este hino aqui está falando de um mistério dentro de um outro mistério. Porque até então ninguém sabia que Deus tinha esse propósito no seu programa de levar a mensagem de salvação também para os gentios. Os judeus pensavam por muito tempo que somente eles, os judeus, poderiam ser salvos. Mas agora Deus usa Paulo e usa outros apóstolos para dizer: não, agora a salvação é para todos, para judeus e para gentios. É por isso que eu digo que quem escreveu essa letra aqui deveria ter sido alguém que era da escola de Paulo. Porque só quem ouvia Paulo é que entendia esse mistério de que Deus também agora estava se voltando para os gentios. Os judeus não gostavam de ler esse tipo de coisa aqui, ou de cantar esse tipo de hino. Amém? Mas os gentios de Éfeso, que foram os que elaboraram o hino, cantavam isto. A salvação veio para os gentios. Deus enviou seu Filho para os gentios. Então, esse foi aqui um grande mistério, porque os judeus, eles consideravam o resto da humanidade excluída das misericórdias de Deus. Né? Mas Paulo disse que Deus também se voltou para os gentios. É isso que a letra aqui está dizendo, pregado aos gentios. Quer dizer, a mensagem da salvação chegou também a nós. Deus enviou seu Filho não somente para cá, Israel. É verdade que quando ele esteve aqui em carne, ele pregou somente para os filhos de Israel. Mas depois que ele partiu, começou uma nova aliança, e então ele deu ordem aos seus discípulos para pregar o evangelho a toda criatura, para todo mundo, judeus e gentios. Então esse hino está confirmando as escrituras.
Eu quero ler aqui o que Paulo disse, Colossenses 1, verso 26 a 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. É pregado entre os gentios, quer dizer, agora o Evangelho, o Cristo, é enviado aos gentios. Que é Cristo em vós, esperança da glória. Ok, essa mesma escritura de onde tiramos o hino, 1 Timóteo, voltando um pouquinho para trás, você vai ver que ele fala dessa salvação que era para os gentios. Depois ele cita o hino apenas para confirmar o que ele havia dito antes. Antes, no capítulo antes, Paulo disse aqui, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, ou seja, os judeus e os gentios segundo a eleição. E venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, ou seja, judeu ou gentil, para servir de testemunho a seu tempo, para o que digo a verdade em Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Então, os arminianistas gostam de usar essa escritura para dizer a salvação é para todos. Né? Agora, Paulo aqui está explicando, não. É para todos que Deus escolheu, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. Nem todos os judeus vão ser salvos, porque nem todos são da eleição, nem todos são filhos da promessa, nem todos os gentios são salvos, só uma parcela eleita e predestinada. Né? Mas eles não entendem nada da escritura e dizem, quando Paulo fala em todos, quer dizer todo mundo. Eles dizem que até a descendência da serpente pode ser salva. Pode haver eleitos em ser descendência da serpente. Não pode. É só para aqueles que tiveram em Deus, ou que foram eleitos em Cristo, como disse o irmão Branham. Branham disse que nós fomos eleitos em Cristo. Deus nos viu quando contemplou o seu filho lá. Então essa escritura aqui está tratando da eleição. É disso que está falando aqui. Outra escritura aqui que eu quero ler, Romanos 3, verso 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Para Deus não há diferença entre judeu e gentil. Aqueles que ele elegeu dentre eles, entre todos, para a salvação, eles vão crer no Evangelho, que será pregado a eles, e eles vão ser redimidos, vão ser salvos. Amém. Então, e depois? O que diz mais? Qual é outro trecho do hino? Crido no mundo. Né? É quase que uma repetição do anterior, porque aqui ele está falando da salvação que é enviada às nações, aos gentios. Então, o que aconteceu quando o Evangelho chegou aos gentios? Foi crido, foi recebido. O hino está falando disso, quer dizer, aqueles que foram da eleição creram nele, receberam ele. E Deus deu provas de que ele foi enviado porque ele vindicou cada palavra que ele disse sobre o que aconteceria. Porque ele disse que a mensagem deveria ser pregada, o Evangelho deveria ser pregado a toda criatura. Ele disse que, em consequência disso, aos que crescem, sinais viriam. Né? Eu vou ler aqui Marcos 16, versos 16 a 18. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais, haveria sinais. Sinais seguiriam para aqueles que crescem. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, todos esses sinais aqui foi uma confirmação, foi uma vindicação de que Cristo foi crido no mundo, ou seja, entre aqueles que pertenciam à sua igreja, a noiva de Cristo. Então, cada vez que o evangelho era pregado para todos, aqueles que confessavam e que estavam crendo no Cristo, ele estava ali manifestando os membros do seu corpo, porque a igreja estava tomando forma ali. Né? Então, esse hino, quando diz crido no mundo, quer dizer isso. Ou seja, a igreja de Cristo estava sendo formada por causa desse evangelho que agora era pregado a todos. Amém? Aqui não tem nenhum mistério, né, irmãos? E a última parte do hino aqui que diz. O que diz depois? Recebido acima na glória. Recebido acima na glória. Essa tradução que está aqui na atualidade diz apenas recebido na glória. Outras traduções dizem recebido nos céus em glória. Não há nenhum problema. Eu não fiz uma conferência para ver se no grego está incluído o céu, mas não há nenhum problema. Você sabe que essa glória é lá. É a glória celestial. Né? Então aqui está dizendo que ele foi depois recebido no céu em glória. Novamente, vamos levar essa questão.
Quem? Quem foi recebido nos céus em glória? Vamos lá, os unicistas vão dizer que foi aquele mesmo Deus que foi manifesto em carne, não é isso? Você vai ter um outro problema muito sério aqui. Porque eles falham no alvo, eles pecam. Eles colocam o Deus desde o começo. Então eles pensam que aqui a Escritura, o hino, está dizendo que Deus foi recebido nos céus em glória. Por quem? Quem foi que recebeu Deus lá? Um outro Deus? Ah, sim, eles dizem que ele foi devoto a um outro Deus, não é isso? Então talvez é isso. Deus subiu e se encontrou com outro Deus. Não é nada disso. Essa confusão babilônica aí não tem nada a ver com a Bíblia. Quem foi que foi recebido nos céus de glória? Quem é que foi recebido nos céus de glória? Foi Deus? Vamos lá, se você disser que foi Deus, vai ter um problema, porque na teologia do Mambrana, quando foi que Deus saiu daquele corpo? Quando o filho morreu? Não! Mambrana disse que a unção, Elohim, né, Deus, deixou o Espírito Santo, que o justificou, né, que o vindicou, ele deixou o seu filho só no Getsemane, ele saiu, desceu, subiu aos céus. Né? Aí você vai dizer que foi lá nesse momento, que quando ele subiu aos céus, quando deixou o filho, que ele foi recebido na glória, enquanto o filho ia para o madeiro? Não faz sentido. Ou você vai interpretar que Deus deixou o seu filho ali, mas ele ficou ali plainando no ar, esperando o filho morrer na cruz. Aí o filho morre, ele ressuscita, aí então o filho se une a uma certa altura com Deus, e então os dois sobem juntos para poder ser recebido na glória? Não faz nenhum sentido. O hino está se referindo à pessoa de Jesus Cristo unicamente. Não está se referindo a Deus sendo recebido na glória por outro Deus ou por anjos. Não. É o Filho sendo recebido por Deus. O Filho ascendeu aos céus e foi recebido em glória pelos anjos e pelo próprio Deus. Porque Jesus disse, quando ele ressuscitou, ele disse para aquela mulher: diga aos meus discípulos, aos meus irmãos, que eu subo ao meu Pai, o vosso Pai, ao meu Deus e o vosso Deus. E onde é que estava Deus então? Já estava lá, não é? Então como é que é Deus ali subindo e sendo recebido em glória se Deus já estava lá? Então se Deus já estava lá, então o hino, se for referente a Deus, então foi recebido em glória antes do filho subir. Não é Deus que estava sendo recebido em glória quando abandonou seu filho no Jordão, ou no Getsemane, desculpe. Era o filho que foi recebido quando ele disse: eu vou agora me encontrar com meu Deus. Eu vou me encontrar com meu Pai. E o que aconteceu quando ele subiu lá? Ele foi recebido em glórias pelos anjos e também por Deus que já estava lá. Eu sei que os unicistas não aceitam isso, mas isso é Bíblia, é isso que Mambrana ensinava. Mambrana ensinava isso, irmão Diógenes ensinava. Eu sei que eu não preciso ler, mas eu vou ler. O poderoso conquistador. Não temos traduzido. Que pena, né, irmão Jonas? Uma pena. Os anjos cantavam para esperar aquele que foi manifestado em glória, para agora ser foi manifestado em carne, para agora ser recebido em glória. Né? Então tá lá, os anjos cantavam e louvavam a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? O Filho. Aquele que foi manifestado em carne, que foi justificado no Espírito, e que foi contemplado por esses mesmos anjos. Agora estão ali para receber a estrela da manhã, enquanto ela se movia pela rua como poderoso conquistador que havia vencido os pecados do mundo e que havia trazido os justos triunfantemente. Lá embaixo, através da cidade, eles foram, até chegar ao trono. Lá no trono se assenta o poderoso Jeová. Quem é este? Deus. Amém. Deus já estava lá. Amém. Ele estava lá para receber o seu filho em glória. É isso que o Mambrana aqui está dizendo. É isso que está dizendo aqui. Lá já estava sentado Deus, Jeová já estava lá. E quando Jesus veio ao trono, por favor, não é um ofício se encontrando com outro ofício, é um ser se encontrando com outro ser. Um que é Deus, Jeová, e um que não é Deus, Jeová, mas o Filho unigênito, Deus, Jeová. E quando Jesus veio ao trono, caiu dos joelhos. O que ele fez aqui? Eusebeia. Ele foi fiel, ele adorou a Deus, demonstrou sua devoção a Deus. Ele adorou Deus ali, dobrou o seu joelho diante de Deus, diante de Jeová. Ele praticou Eusebeia mais uma vez. Estão entendendo agora o grande mistério da piedade? Esse é o grande mistério da piedade que os pastores da mensagem não entenderam nada. Então Cristo agora pratica Eusebeia, segundo o Mambrana. Ele diz ali: Pai, concluí aquela obra que me deste para fazer. Eu paguei a dívida pelo pecado. Tenho tanto as chaves da morte como do inferno, e o teu inimigo está derrotado. E estes são os que esperaram pacientemente por esta hora. E eu posso ver o Pai, que é Jeová, que é Deus, quando ele disse: suba até aqui no meu trono, meu filho, e se assente aqui, até que eu faça de todos os teus inimigos escaber aos teus pés. E lá se assenta o poderoso conquistador. Esse é o grande mistério da piedade. Ele foi ali recebido por anjos, foi recebido ali por Deus, porque ele se encontrou ali com Deus. Mambrana falava assim:
Não, Mambana não falava assim. Ele falava assim. Vamos lá. Apocalipse capítulo 5, número 2, 18 de junho de 61. Então logo ele anunciou quem é digno. Ele estava anunciando a vida do parente redentor. Quem é digno de abrir o livro? De romper os selos? Quem que é digno? Aí o Mambana vai dizer aqui. E aqui estava ele, um cordeiro. Quem é este cordeiro? Jesus Cristo. Em outros sermões, o Mambana vai dizer, não é um animal. Não, é o Filho de Deus. Ali é uma linguagem simbólica, porque o livro do Apocalipse é um livro de símbolos. O Filho aqui, Jesus, é chamado de cordeiro. O Mambana explica isso. Devido à doçura do cordeiro, porque ele é dócil como um cordeiro. São características de cordeiro. Por isso que aqui o Filho é chamado assim. Mas é um filho, é um ser real. Não é um animal se contando com Deus. Então aqui o cordeiro se apresenta. E o Mambana vai dizer, e o que ele fez? Ele foi até o trono onde o Espírito de Deus estava. Não é Deus tomando o livro das mãos de um outro Deus. Era o Filho tomando o livro das mãos do Espírito Santo, que já estava ali esperando por ele. Não foi o Espírito Santo que foi recebido nos céus em glória, como querem os unicistas da mensagem. Foi o Filho que foi recebido em glória. É? Então ele chega lá, diante do Espírito de Deus, que não é o Filho, é Deus, é uma outra pessoa. Aí ele vai dizer aqui, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. Amém. E todos os anciãos se prostraram e disseram, tu és digno, porque tu foste morto. Se prostraram, dobraram os joelhos, adoraram o Filho. Adoraram o Filho, não o segundo Deus. Não estão adorando dois deuses, estão adorando o Deus, que é o único, e o Filho, porque ele foi morto. Não estão adorando pelo que ele é, pelo que ele fez. Não é isto? Mambana não está citando aqui Apocalipse para nós? Está. Eu vou fazer questão de ler aqui, e eu já leio isso aqui e já concluí esse nosso estudo. É um estudo bem breve aqui para nós. Apocalipse 5, versos 6 a 13. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Está falando daquele que foi manifestado em carne. Jesus, o Filho. Não está falando de Deus, porque Deus já estava ali. Nós já entendemos isto. E tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Ou seja, tomou o livro das mãos de Deus. Não são 2 deuses ali. Não tem 2 deuses na Bíblia. Não tem uma primeira pessoa de Deus e uma segunda pessoa de Deus. Tem um Filho, que não é Deus, e se encontra com Deus, dobra o seu joelho diante de Deus, adora este Deus. Pratica o Zebéia para com ele, e toma das mãos dele o livro. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostram-se diante do Cordeiro. Adoram o Cordeiro. Estão adorando o Cordeiro aqui. Tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Ele não fez para si mesmo, ele não era Deus, ele fez para Deus reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto. Não está falando de Deus agora. Estão se dirigindo ao Cordeiro, é o Filho aqui. Digno é o Filho Jesus Cristo, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória. Não é isso que ele dizia? Ele foi recebido nos céus em glória. Quem? Deus foi recebido nos céus em glória? Não. Ele, o Filho, foi recebido nos céus em glória porque ele era o único que podia tomar tomar o livro das mãos de Deus, o Pai. Por causa disso, o Filho foi recebido nos céus em glória pelos anjos e pelo próprio Deus, porque ele deu glória. Assente-te agora aqui no meu trono. O Filho foi recebido em glória por Deus e pelos anjos. Amém, queridos? É difícil entender isso? Não é nada complicado. Tudo que você tem que fazer é abandonar a falsa escola unicista dos falsos pastores da mensagem. Simples. Esquece o que esses pastores da mensagem te ensinaram. Eles não souberam ensinar para você corretamente. O que eles tinham é uma tradução, uma manipulação. O que eles tinham é uma tradição de homens. Mas eles não souberam te mostrar a mensagem. A mensagem não veio ao Brasil nos anos 70. A mensagem não veio ao Brasil nos anos 80. Se você ouvir alguém dizendo, eu trouxe a mensagem desde 70, eu estou trazendo.
Não dê atenção, ele não sabe o que está dizendo. Porque se quer entender isso aqui, se quer conseguir entender o mistério de Eusebeia. Então a mensagem está chegando há pouco tempo. Faz pouco tempo que a mensagem está chegando aqui. E lá em Peru estivemos e eles disseram a mesma coisa. Verdade, olha, há anos se prega a mensagem aqui, mas era a mensagem entre aspas. Recém agora nós estamos entendendo a mensagem. Isso é por toda parte. Aqueles que estão recebendo o seu entendimento correto é que vão poder receber de Deus a revelação. É Deus quem vai revelar. Mas Ele somente vai dar a verdadeira revelação para aqueles que tiveram o ensino correto. Não há revelação de Deus em cima do ensino falso. Não se iluda. Você pode gritar, fazer pode saltar, pode pular, pode falar em línguas, para dizer que você tem alguma coisa, mas você jamais vai ter a revelação do santo, a menos que você tenha a compreensão vindo do próprio santo das Escrituras. Se você interpretar errado, se você começar a se instruir errado, você não vai ter uma revelação. Deus não pode vindicar um ensino que não é dele. Amém, queridos? Sei que é um pouco forte isso aqui, mas é isso que tem que ser dito, porque este é o fato, essas são as verdades. Nós agradecemos a Ele porque nós somos humildes, nós praticamos esse Eusebeia, nós devotamos nossas vidas a Ele e procuramos ser fiel a isto que Ele outorgou a nos dar, a nos revelar. Este mistério de Eusebeia, este mistério da piedade. Amém, queridos? Eu espero que isso possa hoje ter ajudado, ter esclarecido um pouco mais aos irmãos. Amém? Vamos falar com o Pai. Amado Pai Celestial, Deus eterno e querido, agradecemos por esse curto tempo que aqui estivemos para tratar dessa escritura simples, que teu apóstolo disse que era um mistério e continua sendo ainda um mistério para muitos. Que tu possas, Senhor, abrir através do ensino correto da tua palavra, esta palavra para os teus filhos, que este mistério possa de fato ser compreendido e entendido. E ajude, Senhor, a nós que aqui estamos para tentar compreender essas tantas coisas, Senhor, que o Senhor tem nos mostrado na sua palavra. Que tu nos ajude, pela unção do Santo, a ter o ensino correto dessa palavra, sem o qual jamais poderemos ter a revelação da mesma. Que tu guarde os teus filhos, que tu guarde a tua igreja, Senhor, que eles possam ser o baluarte, que eles possam ser de fato representantes dessa fé genuína, que nós cremos que foi restaurada nesses últimos dias por esse profeta mensageiro, que não trouxe nada diferente, não aquilo que estava nas Escrituras, e que os apóstolos ensinaram, que trouxeram para a igreja aquilo que era o fundamento da igreja. E nós estamos aqui, Senhor, colocando nossos pés neste fundamento. Que seja Tu mesmo colocando nossos pés, Senhor. Que seja Tu mesmo nos guiando em todas as coisas, em cada passo que nós dermos. Ajude-nos, Senhor, que Tu continue mais e mais revelando esta palavra, e que Tu nos ajude a ser tão piedoso a Ti, como Tu, Cristo, foi, que foi devoto a Ti, que foi fiel a Ti, com um exemplo da sua própria vida. Ajude-nos isso, Senhor, que podemos fazer dessa escritura de 1 Timóteo 3,16 um hino, um cântico para nós mesmos, que nós mesmos também podemos fazer isto, no que tange essa parte, de ser fiel a Ti, de guardar a Tua palavra, crendo que Tu nos ajuda nessas coisas. Nós pedimos isto e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.